Nunca pensei que uma simples herança pudesse virar um campo de batalha, mas lá estava eu, no meio do furacão, defendendo o que era meu por direito. Meu nome é Valentina, tenho 34 anos, e até pouco tempo atrás, acreditava que a palavra família significava união e respeito. Hoje, sei que, às vezes, a família pode ser o lugar onde se travam as guerras mais cruéis. Sou diretora de recursos humanos numa empresa de construção civil em Lisboa, com a vida que muitos consideram estável, um apartamento no centro, um carro confortável, e uma pequena quinta herdada da minha tia-avó Cláudia, que morava na aldeia de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu. Era esse recanto, afastado da agitação da cidade, que eu chamava de refúgio, onde me sentia realmente livre. A quinta ficava numa elevação, de onde se avistava o rio Volga serpenteando entre campos verdejantes, um cenário que parecia tirado de um postal, com a casa pequena, duas divisões acolhedoras, uma lareira antiga e uma varanda coberta por parreiras carregadas de uvas. Minha tia-avó sempre cuidou daquele lugar com zelo e, quando faleceu, deixou-me a propriedade com a frase que nunca esqueci: que este seja o teu ninho, onde ninguém entra sem convite. No início, o meu marido, Igor, adorava o sítio. Nas primeiras semanas, vinha aos fins de semana, ajudava a cavar os canteiros, a arranjar a vedação e repetia que ali a cabeça descansava da loucura da capital. Mas, com o passar do tempo, o entusiasmo dele foi se esgotando. Sempre apareciam desculpas para não ir: trabalho, encontros com amigos, ou a mãe, Nina, que precisava de alguma coisa. Eu compreendia, afinal, nem toda gente é feita para a vida no campo. O importante era que não me atrapalhassem o meu descanso. A minha sogra, Nina Semenovna, apareceu na nossa vida como uma tempestade inesperada. Antes do casamento, o Igor mal falava dela, só dizia que tinha um caráter forte. Achei que fosse aquela típica mãe portuguesa que adora mandar na vida dos filhos, nada mais. Mas estava muito enganada. Nina, com seus 62 anos, era uma mulher alta, de postura imponente, cabelos brancos impecavelmente penteados para trás e um olhar castanho que parecia avaliar cada pessoa como um exame final. Vestia-se sempre com elegância severa, e tinha o hábito desagradável de olhar de cima a baixo, como se estivesse a atribuir notas de aprovação ou reprovação. O primeiro sinal de alerta foi no final de abril, quando planeava passar os feriados de maio na quinta. Durante um jantar, a Nina perguntou com aquela voz firme se o Igor ia mesmo deixar a esposa sozinha em São Pedro do Sul. Afinal, argumentava ela, a família devia passar o tempo junta. Igor tentou explicar que a quinta era minha, que eu era dona, mas Nina respondeu com uma sobrancelha arqueada, como se dissesse: então e o teu marido, não é dono também? A conversa terminou com aquela frase que ficou a ecoar na minha cabeça: tu és a dona, mas ele é um mero inquilino temporário. Em maio, eu ia todos os fins de semana para a quinta. Plantava mudas, limpava o terreno, pintava a vedação. Igor acompanhava-me raramente, preferia ficar na cidade, dizendo que o trabalho lá era mais cansativo que qualquer tarefa no campo. Eu não me queixava, cada um com o seu ritmo. Tudo corria bem, até que, no início de junho, ouvi por acaso duas mulheres na mercearia da aldeia falar sobre a minha quinta. Diziam que a sogra tinha comprado a quinta e que eu só era uma gerente da propriedade. O meu coração apertou. Como podia ela falar assim do meu espaço, do meu refúgio? Voltei para casa furiosa e confrontei o Igor, que tentou minimizar a situação. Disse que a mãe tinha apenas uma forma diferente de explicar as coisas, que ela gostava de controlar tudo. Mas eu sabia que era mentira. Quando perguntei onde estavam as minhas chaves da quinta, ele respondeu que tinha dado para a mãe, para ela respirar um pouco de ar puro. Respirar. Eu não tinha autorizado ninguém a entrar lá. Senti que estava a perder o controle do que era meu ponto. Decidi ligar para Nina, exigindo as chaves de volta. Ela riu-se, com aquela voz doce e venenosa, prometeu que me entregaria, mas só depois de uma visita final. A conversa terminou com uma ameaça velada: se quiseres descansar sozinha, avisa-me, para não te incomodar. Eu sabia que aquilo não era um convite, era uma declaração de guerra. Na semana seguinte, quando cheguei à quinta, encontrei duas viaturas estranhas estacionadas, e um grupo de pessoas a fazerem um piquenique na varanda. Uma delas, uma mulher de vestido florido e sorriso largo, perguntou-me quem eu era e o que fazia ali. Eu, com o peito estufado, disse que era dona da quinta e que não tinham autorização para estarem ali. O homem que assava sardinhas no grelhador explicou que tinham sido convidados pela Nina para um encontro familiar. Riram-se da minha cara quando eu disse que aquilo era um abuso e que eu não tinha convidado ninguém. Fiz uma ligação de urgência a Nina, exigindo que recolhesse os seus convidados imediatamente, ameaçando chamar a polícia. Ela apareceu com ar de sou a vítima da situação, dizendo que eram amigos de longa data e que não estavam a fazer mal a ninguém. Eu queria rir, mas só consegui sentir um misto de raiva e tristeza.
A minha quinta, o meu santuário, estava a ser invadida por estranhos, com a cumplicidade do meu marido e da sua mãe. Não me restou outra alternativa senão mudar as fechaduras. Liguei para um serralheiro, pedi para trocar todos os trincos e fazer 3 conjuntos de chaves, um para mim, outro para segredo e outro para emergência. Não dei nenhuma para o Igor, até ter a certeza de que ele percebia o recado. A partir daí, a luta tornou-se diária. Nina não desistia, aparecia sem avisar, trazia mais convidados, espalhava confusão e destruição. No quintal, as flores pisoteadas, as hortaliças arrancadas, os restos de garrafas e embalagens deixadas como prova da invasão. Igor, que antes era meu parceiro, agora parecia escolher o lado da mãe. Eu via a distância crescer entre nós, um abismo feito de palavras não ditas e traições silenciosas. Chegou ao ponto de ele ir para a casa da mãe e deixar-me sozinha, enquanto ela governava minha vida e destruía o meu espaço. Eu sentia-me como uma rainha desterrada no meu próprio reino. Mas o pior ainda estava por vir. Numa manhã ensolarada de julho, quando cheguei à quinta, encontrei um verdadeiro acampamento montado, tendas espalhadas, crianças a correr, vozes altas e risadas. Nina, com um chapéu de aba larga e um leque na mão, comandava uma multidão de familiares que ela mesma tinha chamado, sem o meu consentimento. Havia pelo menos 15 pessoas, algumas que nunca tinha visto, a invadir o meu refúgio com a desculpa de reunião familiar. Senti a raiva ferver nas veias. Gritei-lhes que saíssem imediatamente, que aquilo era minha propriedade e que não toleraria mais aquela invasão. A confusão foi tão grande que até o Igor apareceu, carregado de sacos com comida, sem saber como agir diante do caos. Tentei explicar-lhe que não eram hóspedes, mas invasores, que a família não era desculpa para desrespeito. Ele, perdido entre a lealdade à mãe e à esposa, não soube o que responder. Quando a situação explodiu, eu perdi o controle. Agarrei uma faca de carne que estava sobre a mesa, não para ferir, mas para mostrar que estava decidida a defender o que era meu. Entendi naquele instante que a batalha pela minha quinta era a luta pela minha dignidade. Igor tentou intervir, mas eu desviei-me e empurrei-o com força. Ele caiu nas silvas, arranhando-se, e eu gritei que dali ninguém sairia sem antes respeitar as minhas regras. A noite caiu e, com ela, o silêncio que há muito não sentia. Os familiares foram-se embora, com caras de choque e ressentimento, mas eu fiquei ali, sozinha, no meio do que restava do meu refúgio, com o coração acelerado e a certeza de que aquela guerra ainda estava longe do fim. No dia seguinte, Igor saiu de casa e não voltou. Deixou-me com as chaves da minha vida nas mãos e a responsabilidade de reconstruir não só a quinta, mas também a minha história. Eu sabia que a batalha pela liberdade e respeito tinha começado, e que não podia desistir. Agora, cada fim de semana é um campo de vigilância, cada visita um teste de resistência. Mas aprendi uma coisa essencial: quem não sabe defender o seu espaço, acaba por ser pisoteado. E eu não sou mulher para ser pisada. Se a minha quinta é um castelo, então que eu seja sua rainha, com todos os espinhos e feras que forem necessárias para proteger o meu reino. Ainda não sabem o que aconteceu depois, mas posso garantir que a história está longe de acabar. Porque, às vezes, para salvar o que se ama, é preciso enfrentar até os próprios fantasmas. E eu estou pronta para o que vier. Acordei naquela manhã com a sensação estranha de que algo estava fora do lugar. O sol entrava timidamente pela janela do meu quarto, mas o peso que carregava no peito não me deixava desfrutar da tranquilidade do momento. Desde que o Igor tinha saído de casa, tudo parecia um filme em câmera lenta, onde cada segundo era uma batalha silenciosa contra a solidão e o medo do futuro. A quinta em São Pedro do Sul continuava a ser meu santuário, mas agora, mais do que nunca, um campo minado onde eu precisava andar com cuidado para não pisar em armadilhas invisíveis. Levantei-me devagar, vestindo uma blusa leve de algodão bege que acariciava meu corpo com suavidade, combinada com uma saia midi azul marinho que acentuava minha silhueta. Nos pés, calcei umas sandálias de tiras finas, de couro macio, que tinham um toque de elegância discreta. Um colar delicado de prata repousava no meu pescoço, adicionando um brilho sutil ao meu visual. Estava pronta para enfrentar o dia, mesmo sem saber exatamente o que ele traria. Ao chegar à cozinha, encontrei uma carta sobre a mesa. Era do advogado que eu tinha contratado para tratar do processo de divórcio. As palavras escritas ali eram frias e objetivas, mas carregavam um peso enorme. O documento oficializando o pedido de separação já estava em andamento. Senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por finalmente tomar as rédeas da minha vida, tristeza por perceber que, mesmo depois de 5 anos de casamento, aquele capítulo estava chegando ao fim. Decidi que não podia me deixar abater. A quinta precisava de cuidados, e eu ainda tinha muito que fazer para recuperar o que a minha sogra e seus seguidores haviam destruído. Colhi meu celular e comecei a ligar para fornecedores locais,
um especialista em jardins para restaurar as flores pisoteadas, um pedreiro para consertar a portinhola que balançava perigosamente, e um jardineiro para cuidar das hortas arrancadas. Cada ligação era um passo para reconstruir não só a quinta, mas também a minha autoestima. Enquanto organizava o cronograma das reformas, uma mensagem inesperada chegou no meu WhatsApp. Era da minha amiga Mariana, que morava em Viseu, uma mulher sempre cheia de energia e um humor que me salvava nos momentos mais difíceis. Ela escreveu que estava planejando uma visita para me ajudar a espairecer e que traria uma caixa cheia de vinhos e guloseimas típicas da região. Sorri, sentindo que, apesar de tudo, ainda havia quem me apoiava. Decidi que aquela seria uma boa oportunidade para me permitir um pequeno momento de prazer e descanso. Afinal, quem disse que uma batalha não pode ter seus intervalos? Preparei um vestido vermelho corpo a corpo, com decote discreto que realçava o colo sem perder a elegância. Nos pés, escolhi uns sapatos de salto médio, com tiras cruzadas, que davam um toque feminino e sensual. Completei o look com batom vinho e um perfume suave de jasmim, que sempre me fazia sentir confiante. Enquanto me arrumava, pensei no quanto aquela situação toda parecia um daqueles filmes portugueses em que a protagonista enfrenta adversidades com coragem e um toque de ironia. Eu não era diferente. Se a vida me dava limões, eu faria uma limonada temperada com um pouco de piripiri. Quando a Mariana chegou, com seu sorriso largo e aquela caixa misteriosa, a noite ganhou um brilho diferente. Rimos, conversamos sobre tudo e nada, e por alguns momentos, consegui esquecer a tempestade que se formava em torno da minha quinta. Ela me fez lembrar que, mesmo quando parece que tudo está perdido, a vida ainda pode surpreender. Naquela mesma semana, recebi uma ligação que me fez gelar a espinha. Era o vizinho, o senhor Antônio, um homem simples, mas de olhar atento, que me contou que vira pessoas estranhas rondando a propriedade durante a noite. Disse que elas caminhavam de forma furtiva, como se estivessem à procura de alguma coisa ou tentando encontrar uma brecha para entrar. Meu coração acelerou, e a sensação de invasão voltou com força total. Não podia mais adiar. Contratei uma empresa de segurança para instalar câmeras e reforçar as travas das portas. Cada passo que dava era uma afirmação de que eu não seria mais uma vítima silenciosa. A quinta era minha, e eu protegeria o meu território com unhas e dentes. Mas a guerra não se limitava às fronteiras físicas. A batalha psicológica com a Nina e o Igor continuava a me consumir. As mensagens do Igor, antes carinhosas, tornaram-se escassas e frias. Em uma delas, ele pedia para conversarmos sobre a possibilidade de uma reconciliação, mas com um tom que me soou mais como um pedido de desculpas da mãe do que um compromisso verdadeiro. Respondi com honestidade, dizendo que a confiança havia sido quebrada e que o respeito jamais poderia ser negociado. No meio desse caos, uma surpresa inesperada apareceu, um convite para uma exposição de arte contemporânea em Coimbra, vindo de um colega de trabalho que eu quase nunca via. A ideia de sair da rotina e mergulhar em algo diferente me atraiu. Vesti um conjunto de calças de alfaiataria preta e uma blusa de cetim verde esmeralda, que valorizava meus olhos, e calcei sapatos baixos, confortáveis para caminhar. Saí com a certeza de que precisava de novos ares, de novas histórias para contar. Na exposição, entre quadros abstratos e esculturas provocantes, senti uma faísca de esperança se reacender. Percebi que a minha vida não precisava girar apenas em torno do conflito e da dor. Havia beleza, havia possibilidades. E, acima de tudo, havia eu, forte, determinada e pronta para recomeçar. Quando voltei para casa naquela noite, encontrei uma mensagem no meu telemóvel que me deixou perplexa. Era um vídeo curto, gravado por uma pessoa anônima, mostrando a minha quinta noite, iluminada por lanternas, com figuras que pareciam estar a discutir em voz baixa. No canto da imagem, uma silhueta que reconheci imediatamente. Nina, sorrindo com aquele ar de quem está a tramar algo. Senti um calafrio subir pela espinha. A guerra estava longe de acabar, e eu sabia que precisava estar preparada para o próximo movimento. Mas, desta vez, eu não estava sozinha. Tinha minha força, os meus amigos e a certeza de que, por mais difícil que fosse, o respeito pelo que é nosso jamais deveria ser negociado. O próximo capítulo da minha vida estava prestes a começar, e eu estava pronta para escrever cada linha com coragem, paixão e a determinação que só uma mulher que luta pelo seu lugar no mundo pode ter. Afinal, São Pedro do Sul não era apenas uma aldeia no mapa, era o palco onde eu iria mostrar quem realmente sou. E que venha o que vier. Aquela noite foi longa, cheia de pensamentos que não me deixavam pregar olhos. Deitada na minha cama, sentia o peso da batalha que travava. Aquele vídeo anônimo que recebi não era só uma provocação, era uma ameaça velada, um lembrete de que Nina e os seus seguidores estavam dispostos a tudo para tomar posse da minha quinta. O ar parecia pesado, como se o próprio recinto antecipasse o que estava por vir.
Enrolei-me na manta, tentando encontrar um pouco de conforto no silêncio da casa vazia. No dia seguinte, acordei decidida a não me deixar intimidar. Vesti um vestido branco de linho, leve e fresco, que contrastava com a tensão que sentia por dentro. Calcei umas sapatilhas discretas, práticas para enfrentar o que fosse necessário, e pendurei no pescoço um pequeno amuleto que a minha avó me dera, uma lembrança de força e proteção. Saí de casa com a cabeça erguida, pronta para enfrentar o mundo. Na quinta, encontrei o Sr. Antônio já à minha espera. Ele tinha notado sinais de tentativas de arrombamento na vedação e alertado a polícia local, que prometeu patrulhar a área com mais frequência. A segurança da quinta tornava-se uma prioridade, e eu sabia que precisava tomar medidas ainda mais firmes. Pedi a um amigo advogado que redigisse uma notificação formal para Nina, avisando que qualquer entrada na propriedade sem autorização seria considerada invasão, sujeita a processos legais. Enquanto esperava a resposta, as semanas passaram entre limpezas, reparos e visitas constantes à quinta. O cheiro da terra molhada, o som do vento nas árvores e o azul do céu eram o meu refúgio, o meu bálsamo contra as tempestades da vida. Mas a paz era sempre interrompida por aquele jogo de gato e rato com Nina, que continuava a desafiar os meus limites. Numa tarde quente de agosto, recebi um convite inesperado para um jantar numa pequena taverna em Viseu, oferecido por um grupo de colegas do trabalho que queriam comemorar o sucesso de um projeto. Vesti um conjunto de saia lápis preta e blusa vermelha de seda, que me fazia sentir elegante sem esforço. Nos pés, sapatos de salto médio, para dar aquele toque de poder feminino que eu tanto apreciava. O batom vermelho completava o look, e um perfume suave de rosas deixava um rastro delicado. O jantar foi animado, com conversas que me distraíram do turbilhão que era minha vida pessoal. Senti-me viva, desejada, lembrando-me de que ainda existia muito para além das batalhas familiares. Mas, no meio da festa, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem que fez o meu sorriso desaparecer. Era mais uma foto da quinta, desta vez de dia, mostrando as marcas de um recente vandalismo, flores arrancadas, bancos da varanda danificados e lixo espalhado pelo chão. O ódio que senti naquele momento foi uma mistura de revolta e desespero. Como alguém podia destruir o meu refúgio com tanta impunidade? A resposta era clara: Nina e a sua vontade insaciável de controlar tudo. Mas eu não iria ceder. Não ainda. Na manhã seguinte, convoquei uma reunião com os vizinhos mais próximos, pessoas que também amavam aquela terra e que tinham testemunhado as invasões e o caos. Juntos, decidimos formar um grupo de vigilância comunitária, alternando turnos para garantir que ninguém entrasse sem autorização. Sentia-me fortalecida ao perceber que não estava sozinha, que a solidariedade poderia ser uma arma poderosa contra a injustiça. Mas a luta não era só externa. No fundo, eu precisava reencontrar a mulher que sempre fui, aquela que não se deixava bater nem pelos dias mais cinzentos. Comecei a frequentar aulas de dança contemporânea numa pequena escola em Viseu. Ali, entre movimentos fluidos e ritmos intensos, redescobri o prazer do corpo em movimento, o poder de expressão e a sensualidade que nunca devia ter perdido. Vestia-me com roupas que abraçavam minhas formas, desde calças justas a blusas transparentes que insinuavam sem revelar, acessórios delicados que acentuavam o pescoço e os pulsos. Cada passo, cada gesto, era um ato de afirmação e liberdade. A dança tornou-se a minha terapia, a minha revolução silenciosa. No entanto, a sombra de Nina continuava a pairar. Uma tarde, enquanto caminhava pela quinta, encontrei um bilhete preso à porta da cabana, escrito com uma caligrafia que não deixava dúvidas. Isto ainda não acabou, Valentina. Prepare-se para o que vem aí. Um arrepio percorreu minha espinha, mas não me fez recuar. Pelo contrário, acendeu uma chama que eu ignorava ter dentro de mim. Naquele momento, soube que a batalha final estava próxima. Ia ser um confronto não só de palavras e ações, mas de vontades e destinos. Estava pronta para enfrentar Nina, para pôr fim a essa guerra que roubara tanto de mim. Nos dias que se seguiram, organizei cada detalhe, preparei documentos legais, fortaleci a segurança da quinta, e reuni forças para o que poderia ser a maior prova da minha resistência. Sabia que não seria fácil, que a reputação da minha família e a minha própria integridade estavam em jogo. Uma noite, ao fechar as luzes e preparar-me para dormir, ouvi um barulho estranho vindo da varanda. Com o coração acelerado, peguei a lanterna e saí para investigar. Entre as sombras, uma figura familiar surgiu. Nina, com o rosto iluminado por um sorriso que não prometia nada de bom. Valentina, querida, disse ela com uma voz doce e venenosa, ainda muito que resolver entre nós. Preparada para jogar o jogo até o fim, eu respirei fundo, senti o sangue pulsar nas veias e respondi, com toda a firmeza que conseguia reunir: estou pronta. E desta vez, não volto atrás. A guerra tinha chegado ao seu auge, e eu sabia que o que viesse a seguir poderia mudar tudo para sempre. Mas, pela primeira vez, sentia-me dona do meu destino,
pronta para lutar por ele até ao fim. Os dias que se seguiram foram uma mistura de tensão e determinação. A presença de Nina na quinta naquela noite parecia o prenúncio de uma tempestade que estava prestes a desabar, e eu sabia que precisava estar preparada para tudo. Vesti um conjunto de calças de linho bege e uma blusa de seda vinho, um equilíbrio entre conforto e elegância que refletia meu estado de espírito, firme, mas serena. Nos pés, sandálias de tiras finas, que deixavam meus tornozelos à mostra, dando um toque sutil de feminilidade e poder. Um colar de prata com um pequeno pendente em forma de folha descansava sobre meu colo, lembrando-me da força da natureza e da renovação constante. A quinta, apesar das marcas da batalha, continuava a ser o meu refúgio, o lugar onde eu podia ser eu mesma, longe das manipulações e das mentiras. Mas a verdade é que Nina não desistia. Cada dia trazia uma nova provocação, uma nova tentativa de invadir o meu espaço. Telefonemas anônimos, mensagens ameaçadoras, visitas inesperadas, tudo fazia parte do seu jogo. Decidi que era hora de agir com mais firmeza. Contratei um investigador privado para monitorar as movimentações dela e de seus aliados, reunindo provas que poderiam ser decisivas em um eventual processo judicial. A sensação de ter alguém ao meu lado, mesmo que invisível, dava-me uma segurança que eu não sentia há meses. Numa tarde, enquanto cuidava das flores que resistiam teimosamente ao descaso, recebi uma notícia que me deixou perplexa. Igor tinha decidido voltar para casa. As razões, disse ele, eram para tentar salvar o que ainda restava do nosso casamento e da família que um dia sonhamos construir. Por dentro, senti uma mistura de alívio e desconfiança. Como podia confiar num homem que, por tanto tempo, escolheu a mãe em vez da esposa? Naquela noite, vesti um vestido justo preto, com decote discreto que acentuava minhas curvas sem revelar demais, e um par de sapatos de salto alto que me faziam sentir poderosa. Penteei o cabelo em ondas suaves e escolhi um batom vermelho intenso, sinal de que, apesar de tudo, eu ainda era mulher que encantava e comandava seu próprio destino. Quando Igor chegou, o ambiente estava carregado de emoções não ditas. Ele tentou explicar seus sentimentos, seu conflito entre a mãe e a esposa, mas eu sabia que as palavras precisavam ser acompanhadas por ações. Não estava disposta a aceitar promessas vazias. Os dias seguintes foram uma dança delicada entre o perdão e a defesa dos meus limites. Igor tentou, com gestos e palavras, mostrar que queria mudar, mas a sombra da sogra ainda pairava entre nós, uma presença silenciosa e ameaçadora. Combinamos que, para avançar, era fundamental que Nina respeitasse a minha propriedade e o meu espaço. Mas, claro, Nina não estava disposta a facilitar. Uma manhã, ao chegar à quinta, encontrei novamente a vedação danificada e sinais claros de que alguém tentará entrar à força. Era um recado claro. A guerra continuava. Foi então que tomei a decisão que mudaria tudo. Convidei Nina para uma conversa formal, num café discreto na cidade de Viseu, longe dos olhares e das fofocas da aldeia. Vesti uma saia lápis cinza escuro e uma camisa branca de seda, um look que transmitia seriedade e controle. Os sapatos de salto médio completavam o visual, dando-me confiança para enfrentar aquela mulher que, por tanto tempo, tentou me derrubar. Durante horas, falamos sem rodeios. Eu deixei claro que a quinta era minha propriedade, que ela não tinha nenhum direito de invadir ou decidir sobre ela, e que suas ações estavam colocando em risco não apenas a nossa relação, mas também a paz da família. Nina, com aquele olhar calculista, tentou argumentar que tudo fazia parte do bem-estar familiar, que a quinta era um espaço de união. Sorri, com uma ironia fina. Expliquei que união não se constrói com invasões e mentiras, mas com respeito e diálogo. Disse que, se ela quisesse manter algum tipo de relação, teria que aceitar as regras que eu estabelecia. Depois daquela conversa, algo mudou. Não sei se foi o choque ou a percepção de que eu não era mais aquela mulher submissa, mas Nina diminuiu as invasões e as provocações. Ainda havia tensões, claro, e o Igor permanecia numa encruzilhada entre a mãe e a esposa, mas eu sentia que havia conquistado um pouco de espaço para respirar. Nos meses seguintes, a quinta foi lentamente se recuperando. As flores voltaram a colorir os canteiros, as hortaliças cresceram saudáveis, e a sensação de paz voltou a se instalar, ainda que tênue. Eu me sentia mais forte, mais dona do meu destino. Mas, como toda boa história, a minha ainda guardava segredos. Numa noite, enquanto arrumava a varanda, encontrei um envelope escondido entre as tábuas da madeira. Dentro, uma carta sem remetente, com palavras enigmáticas que me deixaram arrepiada. Nem tudo é o que parece, Valentina. Cuidado com aqueles que dizem amar-te. A verdade pode ser amarga, mas libertadora. Meu coração acelerou. Quem teria deixado aquela mensagem? E que segredos ainda estavam por trás daquela batalha?
A guerra pela quinta talvez tivesse chegado a uma trégua, mas a verdadeira luta, a que mexia com o coração e a alma, estava apenas começando ponto e eu estava pronta para descobrir tudo. A carta anônima que encontrei naquela noite ficou a pulsar na minha mente como um eco persistente. As palavras, carregadas de mistério, despertaram um turbilhão de emoções: medo, curiosidade, desconfiança. Vesti-me rapidamente com uma blusa preta de renda que delineava suavemente os contornos do meu corpo, combinada com uma saia de couro justa que realçava minhas pernas, conferindo-me uma sensação de poder e ousadia. Nos pés, botas de salto médio, fazendo com que cada passo meu fosse firme e decidido. Coloquei um colar com um pequeno pendente em forma de chave, como se simbolizasse a busca por respostas que eu precisava encontrar. Decidi que não podia ignorar aquela mensagem. Precisava descobrir quem a tinha deixado e, acima de tudo, o que exatamente significava aquele aviso. Comecei a observar com mais atenção as pessoas ao meu redor, especialmente aquelas que, até então, julgava confiáveis. As relações com o Igor estavam cada vez mais tensas. Ele parecia distante, como se carregasse um peso que não queria dividir comigo. As visitas da Nina diminuíram, mas a sombra dela permanecia, sempre presente. Mesmo quando ausente. Uma tarde, ao caminhar pela aldeia, encontrei a Mariana, que percebeu imediatamente o meu estado inquieto. Sem muita cerimônia, contei-lhe sobre a carta e os meus receios. Ela, com aquele jeito descontraído que só as verdadeiras amigas têm, disse que eu deveria confiar na minha intuição e não deixar que o medo me paralisasse. Valentina, às vezes as pessoas mais próximas são as que guardam os maiores segredos. Presta atenção nos sinais, e não te esqueças. Tu és mais forte do que pensas, aconselhou-me, enquanto me oferecia um sorriso reconfortante. Aquilo deu-me forças para continuar. Decidi que era hora de confrontar o Igor, de tentar arrancar dele a verdade que parecia esconder. Numa noite calma, vesti um vestido azul escuro, justo o suficiente para mostrar minhas curvas sem perder a elegância, e uns sapatos de salto alto que me faziam sentir invencível. O batom vermelho escarlate era o meu escudo, a minha armadura invisível. Quando ele chegou, notei imediatamente o olhar evasivo, o desconforto que tentava esconder atrás de palavras vazias. Perguntei-lhe diretamente sobre a carta, sobre possíveis segredos que ele guardava. O silêncio foi a sua resposta inicial, até que, finalmente, confessou que havia coisas na nossa relação e na família que não estavam ao meu alcance, que algumas verdades poderiam magoar mais do que proteger. Naquele momento, entendi que a verdadeira batalha não era apenas pela quinta, mas pela confiança e pela transparência entre nós. Decidi que não podia mais viver nas sombras, que precisava de luz para seguir em frente, fosse qual fosse o caminho. Nos dias seguintes, concentrei-me em mim mesma, em redescobrir o prazer das pequenas coisas, o aroma da terra molhada na quinta, o toque suave do tecido nos meus braços, o sabor intenso do vinho tinto que a Mariana me trouxe numa tarde chuvosa. Usei roupas que realçavam minha feminilidade sem perder a força, desde blusas de seda com decotes discretos até vestidos que desafiavam os olhares, sempre com um toque de mistério e elegância. Mas a vida, com sua ironia peculiar, trouxe uma surpresa inesperada. Numa manhã, recebi uma visita inesperada, uma mulher chamada Teresa, uma antiga amiga da minha tia-avó Cláudia, que trouxe consigo documentos antigos sobre a quinta e a família. Entre papéis amarelados pelo tempo, descobri segredos que mudaram a minha perspectiva, histórias de amores proibidos, traições veladas e heranças que nunca deveriam ter sido discutidas. Teresa revelou que a quinta, para além de ser um refúgio, era um símbolo de uma luta antiga, uma herança de coragem e resistência que agora cabia a mim continuar. As palavras dela ressoaram no meu coração: Valentina, não estás sozinha. Esta terra guarda as histórias das mulheres que vieram antes de ti. És parte de uma linhagem que nunca se rendeu. Naquela noite, vesti um vestido vermelho vibrante, que parecia pulsar com a energia daquelas histórias, e dancei sozinha na varanda, sentindo-me conectada com o passado e pronta para enfrentar o futuro. Os sapatos de salto alto ecoavam no chão de madeira, marcando cada passo com determinação. Mas, mesmo com essa nova força, sabia que a batalha ainda não tinha terminado. A carta anônima, os segredos revelados, a distância crescente com Igor, tudo indicava que a próxima fase seria decisiva, e que precisaria de toda a minha coragem, inteligência e sensualidade para vencer. Enquanto a lua iluminava a quinta naquela noite, senti que algo estava prestes a acontecer, um momento que mudaria tudo que eu pensava conhecer. E, naquele silêncio carregado de expectativa, preparei-me para o confronto final, sabendo que, independentemente do que viesse, eu seria a autora do meu destino.